Fala pessoal, boa noite. Bom, como vocês podem perceber, né, nós mudamos o nosso bate-papo pós-jogo, né, atendendo a pedidos de algumas pessoas que me acompanhavam. Poxa, Luísio, bota o nosso bate-papo, o tradicional bate-papo pós-jogo do Fluminense, em vídeos no formato de reels no Instagram, ao invés de você ficar publicando nos seus stories, conforme eu venho fazendo aí já há mais de um ano, né? Tudo começou num campeonato carioca, que o Fluminense acabou perdendo o título para o Flamengo, e de lá para cá eu venho sempre fazendo esse bate-papo, e hoje nós estamos inaugurando uma nova página, né? Um novo formato. Vamos ver se vai dar certo, né? A partir de hoje, desse bate-papo pós-jogo, todos os nossos bate-papos serão nesse formato, ou seja, né, vídeos publicados no meu Instagram, mas através de reels. Vamos ver como é que vai ser aí o engajamento das pessoas, se vocês vão gostar dessa alteração, né? Lembrando que justamente eu estou fazendo essa alteração a pedido de algumas pessoas, né, que já me acompanham aí. Inclusive eu quero agradecer, né, amigos, familiares, enfim, isso é muito gratificante para mim, né? Tudo começou com um desabafo de torcedor e nós estamos aí há mais de um ano, tá? Em breve teremos outras novidades também, tá? Bom, vamos falar então, né, na nossa estreia. Que bom que a estreia é com uma vitória. O Fluminense interrompe a sua má fase, né? Jogo que aconteceu hoje. Não vou dizer que foi às 4 horas, porque a equipe do Santos, eu não tenho informações ainda, demorou cerca de 10 minutos praticamente para poder entrar em campo e a partida iniciar. Então o jogo começou mais ou menos 4h10, 4h12, por aí, né? Mas o Fluminense foi até a Vila Belmiro, estádio do Santos, né, e derrotou o Santos de Neymar de virada pelo placar de 3-2. O Fluminense foi a 23 pontos, continua na parte de cima da tabela. A rodada ainda vai ter sequência, tem outros jogos para acontecer. Tem jogos de equipes da parte de cima, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter Flamengo e Bahia, que são equipes também da parte de cima da tabela, mas nesse momento o Fluminense encerra a sua sequência negativa. O que parece, gente? Parece que o Fluminense, ele, enfim, saiu da semana tenebrosa que ele começou a viver desde quinta-feira da semana passada, tá? Teve toda aquela situação do Fla-Flu, mudança de data, o Fluminense perdeu, já tinha feito uma partida pífia contra o Laguaira antes, teve essa situação aí de mudança de data do Fla-Flu, e posteriormente a isso, né, o Fluminense entrou em campo pela Copa Libertadores e fez uma partida vergonhosa, perdendo para a equipe do Rivadavia, né, do Independente Rivadavia da Argentina, de virada no Maracanã e se complicando na Copa Libertadores. Havia muita expectativa para o jogo de hoje em relação ao que o Zubeldia ia fazer com o Fluminense, porque não era só a crise, né? Se fosse só a crise, tudo bem, né? A gente sabe que existem momentos que infelizmente o time acaba oscilando, né? Se fosse crise futebolística, tá? Porque a crise do Fluminense, ela teve crise de bastidores também. Inclusive teve protesto de torcida nos últimos dias, tanto no CT como em Laranjeiras, tá? Mas a crise futebolística, né? A crise de jogos, acaba acontecendo por uma oscilação que algumas equipes tendem a atravessar ao longo da temporada, tá? Mas o Fluminense não tinha só esse problema para enfrentar. Para a partida de hoje, o Fluminense, eu vou até aproveitar que semana agora é comemorado o dia de São Jorge, né? O Fluminense não tinha só o dragão da crise para poder enfrentar. O Fluminense
também precisava enfrentar um outro dragão, que era a sua dificuldade de montagem do time para a partida de hoje. Por quê? Nós estamos com o Lúcio Acosta, que é 99% do time do Fluminense, lesionado, né? Tem uma previsão de retorno só em maio, então vamos jogar alguns jogos sem ele. Hoje nós não tínhamos Martinelli, terceiro cartão amarelo, nós não tínhamos o Lúcio, que eu já falei, por lesão, e nós não tínhamos também o Canóbio, que é um jogador que para muita gente, depois da última data FIFA, não vem jogando bem. Isso é um fato, mas é um cara que faz falta, principalmente num elenco de cobertor curto, como é o time do Fluminense, né? O time do Fluminense ele não tem muitas opções de substituição de equipes no mesmo nível, né? Não há essa possibilidade, né? Até porque é um time que todos nós sabemos que é um time com dívidas, enfim, problemas financeiros, né? Inclusive o assunto SAF voltou à pauta nesses últimos dias no Fluminense, mas depois eu vou gravar um vídeo específico falando sobre essa situação da SAF, né? O que mudou aí nos últimos dias, do que havia sido apresentado inicialmente. Bom, então o Fluminense tinha essa dificuldade, ficou aquela dúvida, como é que o Zubeldia vai montar a equipe do Fluminense para enfrentar o Santos de Neymar na Vila Belmiro, tendo essas dificuldades. Uma crise, né, que se instaurou definitivamente a partir de quinta-feira da semana passada, embora o time já viesse jogando mal desde o jogo contra o Curitiba. A partida contra o Curitiba em si não foi uma partida muito ruim, mas não foi uma partida boa como as que o Fluminense tinha por hábito fazer, né? Depois veio a do Laguaira, foi uma partida tenebrosa, embora o Fluminense tenha sido roubado lá, prejudicado lá na Venezuela, né? E aí veio a situação do Fla-Flu, veio a derrota no Fla-Flu e veio o problema com o Rivadavia, né? Então nós tínhamos esse problema, conforme eu já falei, e tinha também a dificuldade de escalação, né? Como é que o Zubeldia ia montar o Fluminense? O time do Santos não é um time bom, gente. É um time muito limitado, tem um jogador acima da média, que é o Neymar, né? E que os torcedores querem na Copa do Mundo. Eu também gostaria de vê-lo na Copa do Mundo, porque eu entendo que a seleção brasileira não tem jogadores de criatividade suficiente para municiar o setor ofensivo, tá? Mas eu respeito quem entenda que ele não deve ir. Hoje, quando começou o jogo, parecia que nós estávamos vendo o Neymar disposto a ir para a Copa do Mundo. Mas depois, no decorrer do jogo, nós vimos um Neymar muito parecido com o Neymar dos últimos jogos, né? Inclusive, ele perdeu a chance de pelo menos empatar a partida na reta final já, né? Porque o Otávio do Fluminense também quer ver o Neymar na Copa do Mundo. O Otávio está desesperado, o Otávio, o volante do Fluminense, ele quer o Neymar na Copa do Mundo, né? Então, quase que ele deu a oportunidade de acontecer isso com o Neymar. Bom, o Zubeldia fez o quê? O Zubeldia pegou o Fluminense e botou o Fluminense com 3 volantes. Então o Fluminense começou a partida com o Fábio Freitas, o incansável Freitas. Esse não tem carga de jogos nunca, é o homem de ferro do Fluminense. Ao lado dele o James, né, retornando ao jogo depois da partida contra o Rivadavia, onde ele foi substituído pelo Ignacio. O Ignacio jogou no lugar dele. As laterais, o Zubeldia mudou, Arana e Guga, ao invés de Samuel Xavier e René, tá? Também, ao meu ver, foi uma mudança por opção tática, porque os jogadores não apresentavam nenhum tipo de lesão, inclusive ficaram no banco de reservas. O René chegou até a entrar na reta final do jogo, né? O Guga hoje fez uma partida muito boa. No meio de campo, nós tivemos Hércules, Facundo Bernal e Hércules, Facundo Bernal, foram 3 volantes. Estou tentando aqui lembrar o terceiro volante.
que o Fluminense optou por colocar Savarino mais na frente, Serna, Rodrigo Castilho, agora fugiu da minha mente, mas o Fluminense foi a campo com três jogadores na volância, tá? O Fluminense foi a campo com 4-3-2-1, foi mais ou menos isso, né? Nós tivemos um Savarino mais adiantado, Hércules, Bernal, bom, o time foi esse, né? Aí o que acontece? O Fluminense começa a partida, uma partida tenebrosa, muito ruim, e o Santos domina o jogo, domina o meio de campo. Lembrei, Alisson foi o jogador, tá? Então nós fomos com 3 volantes mesmo, Bernal, Hércules e Alisson. Na frente, um pouco mais adiantado, o Savarino, né? Jogando ali praticamente ao lado do Serna, digamos assim. E aí, na frente, no comando de ataque, o Rodrigo Castilho no lugar do John Kennedy. Esse foi o time do Fluminense que foi a campo. Fábio, James, Freitas, Arana, Guga, Hércules, Bernal, Alisson, que veio de São Paulo, Savarino, Kevin Serna e Rodrigo Castilho. Esse foi o time do Fluminense que foi a campo. O Savarino com uma função mais jogando ali no meio, né, na parte de dentro do meio de campo do Fluminense. E aí, o que acontece? Começa o jogo, o Fluminense parece os Trapalhões, né? A crise parece que não ia embora, né? O Santos começou a marcar sob pressão, principalmente o jogador que pegava a bola de costa, né? Porque sempre tem um jogador de meio de campo que acaba recebendo o passe da defesa de costa, e esse jogador sofria a pressão, o Santos roubava a bola e ia com tudo para o ataque. Numa dessas jogadas, né, o Ilharão participa da roubada de bola, o Neymar arranca, o Neymar abre o braço realmente, mas é um braço de proteção. O Alisson, que já havia perdido a bola para o Arão, né, toma essa abraçada, mas é um braço de proteção, jogada acidental, e aí a bola sobra para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que gosta de fazer gol no Fluminense, né, sempre faz gol no Fluminense, uma coisa incrível, chuta, e ali o Santos abriu o placar. Fluminense muito mal, horrível. Bernal mal, o nosso bonecão do posto mal, entendeu? O Alisson mal. O Fluminense não conseguia trocar 3, 4 passes, gente. Teve um tiro de meta, se eu não me engano, o Bernal bateu, o Fábio deixou o Bernal bater, mas o chute foi tão tosco, mas tão tosco, que parecia pelada de solteiro e casado. Ali eu pensei, o Santos vai, dominar o jogo. O Santos vai fazer uma goleada. Neymar hoje vai para a Copa. Em cima do Fluminense. Já tinha participado do gol, falei, vai para a Copa. Né? E o Fluminense muito mal. Gostei do comentário do Caio. Caio Ribeiro é comentarista da Globo, né, e jogador de futebol. Comentário preciso, tudo que ele falou tá certo. Ele tá coberto de razão em relação à questão do lance do gol do Gabigol. Ele falou que o problema não é esse, o braço de proteção. O problema é a interpretação, porque em lances como esses aí, eu já vi vários árbitros darem falta. Vários, entendeu? Então você abriu o braço para proteger, bateu no rosto do jogador, vários árbitros dão falta. Então a questão é a interpretação que é dada nesse tipo de lance. E a outra situação foi em relação ao Savarino. O Caio falou, olha, o Fluminense, ele vai precisar do Savarino, que é o cara que pode desequilibrar esse jogo favoravelmente ao Fluminense, entendeu? E coberto de razão, como sempre, tanto que o Fluminense começa a melhorar no jogo.
o Fluminense começa a melhorar. Dentro das suas limitações, o Fluminense começa a apresentar uma melhora no jogo. E essa melhora, ela fica muito evidente a partir de mais ou menos uns 17 minutos de jogo, de 17 a 21 minutos, por aí, né? Quase beirando os 20 minutos, o Fluminense do primeiro tempo. O Fluminense começa a melhorar, começa a ter mais uma melhora de manter a bola no ataque, trocar mais passes, entendeu? Começa a ter as suas oportunidades. Finalizando de fora da área, o Hércules tentou um chute torto, o Bernal também um chute bizonho, mas o Fluminense começa a ter suas oportunidades de reter mais a bola no ataque e o Guga começa a melhorar no jogo. O Guga foi um dos melhores jogadores do Fluminense hoje. Na minha opinião, roubou a vaga do Samuel Xavier, que vem mal. Essa que é a verdade, tá? E aí o Savarino, o Fluminense, a jogada começa num erro, né, no meio de campo, depois o Fluminense recupera a bola, o Fluminense sai em velocidade para o ataque do Santos, a bola está no pé do Savarino, ele conduz a bola e ele chuta de fora da área e acerta um chute lá na gaveta, um golaço do Savarino, e ali era o gol de empate do Fluminense. O Fluminense conseguia o seu gol de empate num chutaço do Savarino de fora da área, né? Então o Fluminense já apresentou uma melhora nesse aspecto, né? Começou a reter mais a bola, começou a ter uma produção ofensiva, chutes bizões, mas esse chute não, esse aí, e de um cara que é craque, né? Se o Lúcio hoje é 90% do Fluminense, o Savarino é 10%, é o segundo melhor jogador do Fluminense. O Fluminense empatava o jogo, né? E o Fluminense teve outras oportunidades, mas o jogo estava muito equilibrado, muito parelho, né? O Fluminense com as suas dificuldades, né? Ainda sentindo um pouco a questão da crise, né? Então isso acabava dificultando muito a partida do Fluminense. Terminou o primeiro tempo, 1-1, e aí a gente falou, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer no segundo tempo, né? E o que o Zubeldia faz no segundo tempo? Nada, nenhuma alteração, né? O time volta o mesmo, e aí acontece o segundo gol do Santos. Mais uma vez, o Gabigol participa da jogada, dessa vez o Fluminense perde a bola, ele toca a bola para o jogador Barreal do Santos. Barreal é muito inteligente, vê que o Fábio já estava em cima dele, mas caindo, esperando um chute rasteiro. Ele dá um toquinho por cima do Fábio e ali o Santos fazia o seu 2-1, né? Então o Santos voltava a estar na frente. O Santos voltou melhor para o segundo tempo. Essa que foi a verdade. Depois o Fluminense foi melhorando, assim como já tinha feito no primeiro tempo. E aí veio as alterações, né, do Zubeldia. O que o Zubeldia fez de alteração, Luiz? Primeiro de tudo, ele colocou em campo o John Kennedy e colocou também o Otávio. Otávio quer ver o Neymar na Copa. Gente, eu não sei o que o Otávio está fazendo no Fluminense ainda. Essa é que é a verdade. Entendeu? Eu não sei. E é a primeira opção sempre. Primeiro lance do Otávio, ele deu a bola no pé do Neymar. Com o time todo desarrumado, todo bagunçado. Ele deu a bola no pé do Neymar, o Neymar arrancou sozinho. O Neymar poderia ter chutado para o gol, se chutasse fatalmente faria o terceiro gol, tá? Podia ter dado o passe como ele efetivamente deu, mas o passe tinha que ser mais no pé do jogador do que da forma que ele deu. Então ele errou o passe e errou por não ter chutado. Depois ele recebeu uma bola dentro da área